Olá, pessoal, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de estar falando um pouco de mim, né? Como eu aprendi a, a falar o alemão, né? Mas antes de falar com vocês, eu gostaria de ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim, ó. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, que está falando da uma só língua na terra. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e estabeleçamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Agora diz o 7, que é aqui onde Deus confundiu as línguas deles, né? A confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então nós entendemos que a terra, ela tinha só uma língua, né? Era só uma linguagem. E aí Deus resolveu confundir tudo, né? Porque do povo, né, que eles estavam querendo formar uma torre que tocasse ao céu, que é as torres de Babel. E isso não pareceu bom diante dos olhos do Senhor, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar o alemão, foi isso que eu falei com Deus. Falei, Pai, as línguas pertencem ao Senhor, foi o Senhor que criou todas as línguas. Então, assim, me ajuda, Pai, a falar o alemão. Por favor, eu preciso aprender o alemão, Senhor, me ajuda. E eu fui me esforçando, estudando até conseguir falar. Mesmo quando eu já morava no Brasil, eu vim para a Suíça, fiquei alguns meses aqui, voltei para o Brasil. Conheci meu marido e nós fomos para o Brasil. Ele foi para o Brasil conhecer a minha família e ele retornou para a Suíça e eu fiquei 3 meses no Brasil. Então, o dinheiro que eu tinha, eu investi todo no curso de alemão. Eu fui para o Instituto e eu queria aprender o alemão em 3 meses para quando eu voltar para a Suíça, voltar falando alemão. Mas, infelizmente, não aconteceu assim. Não tinha professor, tinha professor na escola, mas as turmas iam começar depois de alguns meses. E eu tinha pressa para falar o alemão. Então, eu paguei um professor particular, né? Lá no Goethe Instituto, ia 2 vezes por semana, tinha as aulas. E assim, aprendi algumas coisas, é verdade, mas não muitas coisas. Eu voltei para a Suíça depois de 3 meses, né? E meu marido, ele começou a ir para frequentar também uma escola de português, porque na época ele não falava português. Então, ele estudava português e eu estudava o alemão, né? Depois eu fiz uma escola aqui também na Suíça, eu fiz um curso intensivo, né? Também, e nós nos comunicávamos pela tradução, né? No computador. Quando ele queria falar uma coisa comigo, ele escrevia e eu respondia também através da tradução, né? Do translation. E foi assim, até que eu consegui começar a falar algumas coisas.
mas eu não queria me ficar dependente das pessoas, né, dependente dele, porque às vezes ele ia trabalhar e eu queria comprar alguma coisa e ele, eu perguntava, pedia pra ele, como é que eu faço isso? Aí eu escrevia no papel, ele escrevia e eu ia decorando até, por exemplo, quando eu queria comprar um esmalte de unha ou quando eu queria comprar alguma coisa na farmácia, por exemplo, aí ele escreveu o nome e eu ia decorando, ia falando esse nome até chegar no local e eu falava, né? Endereços de ruas também, quando eu queria ir para algum lugar. E aí eu ia decorando esse endereço. Mas assim, onde eu mais aprendi mesmo o alemão foi que aí eu comprei uma Bíblia. Um momento, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei uma Bíblia em alemão. Ela tá toda acabadinha, gente, porque o meu filhinho, ele gostava muito dessa Bíblia. Ele, pequenininho, pegava essa Bíblia e ficava num carrinho de bebê da igreja. Ele ficava assim, com a Bíblia na mão e blá, 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 blá. Parecendo que ele tava lendo. Aí eu deixei sempre ele ficar e acabou rasgando. Mas essa era a minha Bíblia. Então, assim, eu ia no ônibus, quando eu ia para a escola, para os cursos que eu fiz, eu ia além da Bíblia. Então, eu ficava nas madrugadas, assim, chorando, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a falar o alemão. Eu quero muito falar essa língua, me ajuda a entender, Senhor. E eu lia a Bíblia em alemão. Em alguns cursos também, as professoras falavam, leiam bastante, vejam televisão. E aí eu comentei até com elas, eu leio assim, eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia em alemão, nossa, é muito complicado, muito difícil. E assim eu aprendi. Tá? Mas também eu comecei a escrever textos bíblicos no meu quarto, no guarda-roupa, que eu gosto muito do Salmo 119, 105, que ele está falando que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e uma luz para o meu caminho. Então, comecei a decorar isso em alemão. Comecei a decorar o Salmo 23. Eu ia dormir pensando no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Então, eu ia dormindo com esse salmo na minha mente. Aí, às vezes, acordava pensando no alemão. Então, eu ia dormir pensando no alemão e acordava pensando no alemão, que era na palavra de Deus. Então, assim, eu creio que o que mais me ajudou mesmo foi, assim, eu ter meditado na palavra, que abriu mais o meu entendimento para eu poder compreender, né? Mas, é isso aí. Depois eu vou estar fazendo mais um vídeo, né? Dando dica para vocês como aprender um novo idioma, né? Eu tô aprendendo agora 3 idiomas juntos, né? Eu amo línguas, eu gosto muito de estudar. E a língua para mim é um dom que Deus tem me dado. E depois eu vou estar fazendo um vídeo, tá bom? Falando para vocês como vocês podem estar aprendendo mais rápido assim a falar um idioma, tá bom? Mas dê tempo para você, porque tudo tem o seu tempo. Espero que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que o Senhor Deus derrame chuva de bênçãos sobre a sua vida, te encha do Espírito Santo. Beijo da Jussara.